Fala turma, hoje a gente vai falar sobre as eleições de 2026 no Rio Grande do Norte. Hoje eu estou dando início a um novo formato de vídeos aqui no meu canal no YouTube. Já fazia um tempo que a gente não gravava nesse modelo, mas eu venho nos últimos dias alimentando aí o canal com vídeos mais curtos, mas a partir desse a gente vai começar um pouco a debater alguns temas, principalmente aqui do Rio Grande do Norte, mas também do Brasil. E hoje eu queria falar sobre a conjuntura para as eleições 2026 do campo progressista aqui no Rio Grande do Norte. Quem deve ser o candidato, quem será o candidato, quem será o vice, como será a chapa dessa grande aliança que nós temos hoje aqui no Rio Grande do Norte, que vai do centro à esquerda, que é o grupo governista. O grupo governista que é liderado pela professora Fátima, governadora do Rio Grande do Norte, que tem pela frente um grande desafio, que é manter o governo estadual sob o seu controle. Porque a política, as eleições de 2026 já começaram. A direita já está se movimentando, seja com o grupo de oposição, a qual tem como liderança Rogério Marinho e a provável chapa com o senador Stevenson e o ex-prefeito Álvaro Dias como o segundo candidato ao Senado, provavelmente, com mais os deputados de oposição, o prefeito de Natal, Paulinho Freire, e tem ainda correndo por fora e que já aparece pontuando bem nas pesquisas o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra. Mas, enfim, não é sobre o lado de lá, não é sobre a oposição, não é sobre a direita que eu quero falar nesse vídeo, mas sim sobre o campo progressista, que precisa começar a se movimentar e precisa mostrar a sua cara. Quem será o candidato do governo? Qual será a chapa governista? Isso precisa ser apresentado à sociedade e precisa ser trabalhado junto aos municípios e aos prefeitos, que são base da governadora, e também por todo o RN. Mas para isso acontecer, isso precisa ser decidido. O nome mais provável do candidato ao governo é o nome do atual vice-prefeito Walter Alves, que deve assumir o governo em abril de 2026, com a renúncia de Fátima, que deve disputar o Senado no grupo governista. Mas Walter não parece estar muito animado, ou pelo menos não tem se movimentado tanto assim, a não ser que seja nos bastidores. Mas fora disso, visivelmente, na internet ou em eventos, Walter Alves não parece estar muito animado com a candidatura ao governo, e isso é preocupante. E isso é preocupante porque o Partido dos Trabalhadores, que detém o governo do Estado, né, entre os partidos aliados do campo progressista, já começa a trabalhar nomes de sucessores. Inclusive, muito foi se ventilado nessa semana sobre o nome de Cadu Xavier, que é o secretário da Fazenda do governo Fátima, com vários nomes do PT aí saindo em defesa do nome de Cadu para ser o sucessor de Fátima ao governo. Entre esses nomes está o deputado Francisco do PT. Mas eu queria aqui expor a minha opinião no caso do Cadu como sucessor da professora Fátima, caso Walter não queira disputar a reeleição, o que eu não acredito. Eu acredito que o candidato ao governo será Walter como candidato à reeleição. Mas me deixa um pouco receoso o nome do Cadu, não por uma questão pessoal, até porque eu não conheço pessoalmente, mas sim porque não vejo no Cadu experiência política. Não duvido que tecnicamente ele seja capacitado para o cargo, mas eu estou falando politicamente. Nós estamos falando do principal cargo do nosso estado, que é o cargo de governador do Rio Grande do Norte. Então, assim,
Cadu não apresenta uma experiência política. Ele pode ter experiência técnica, como eu falei aqui, mas ele não apresenta uma experiência política. E nós, o campo progressista, estamos vendo e assistindo o quanto tem sido difícil para uma política experimentada, como é o caso da professora Fátima, lidar com a Assembleia Legislativa. É só a gente lembrar que da primeira vez que o projeto do ICMS foi para a Assembleia, não foi aprovado. E eu quero ficar apenas aqui nesse exemplo, mas tem outros exemplos. Então imagina o Cadu sem essa experiência política. Gente, nós precisamos ser responsáveis. Nós estamos falando, como eu já disse aqui, do principal cargo político do Estado. E precisa ter uma vivência. Sabe, o Cadu nunca foi um deputado, nunca presidiu uma assembleia, por exemplo, para ver o quanto que é difícil, para poder ali negociar com os deputados ali, seja na base do governo ou na oposição. Nós precisamos colocar pessoas experimentadas, que se não foi um deputado estadual, mas que tem alguma vivência, que já foi um senador, que já foi um deputado federal, que já foi um prefeito, alguém de vivência política. E eu acredito que no Partido dos Trabalhadores tem nomes mais experimentados nesse sentido. Vou dar um exemplo aqui de um. O ex-senador da República e ex-presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, que já se mostrou ser muito experiente e principalmente em situações adversas, como ele passou, por exemplo, quando esteve à frente da maior estatal do Brasil, que é a Petrobras. Sem contar o fato de que o nome de Jean Paul, assim como Cadu, está fora da rejeição que hoje o Partido dos Trabalhadores carrega. Só um louco para não acreditar ou não levar essa rejeição em conta. Nós vimos aí como foi a campanha da deputada Natália Bonavides em Natal, que se saiu muito bem, mas que o tempo todo teve a sua rejeição muito alta. Que a rejeição em si não era nem ao nome da Natália, que também era uma pessoa preparadíssima para assumir a prefeitura de Natal, mas era uma rejeição ao partido devido à polarização ao qual nós nos encontramos hoje no Brasil. E isso precisa ser levado em conta. Jean Paul também dialoga muito bem com vários setores da sociedade civil. Isso para mim é muito importante. Claro que isso aqui eu estou expondo uma opinião minha pessoal. Não é nada contra o Cadu Xavier, acredito que ele é um dos melhores secretários técnicos do governo Fátima, mas eu, na minha opinião, na minha visão política, eu acredito que para um cargo de governador do estado tem que ser alguém mais experimentado, com mais traquejo político. Mas, como eu disse, eu não acredito que Walter não vá ser o candidato ao governo, no caso, a reeleição. Mas o que Walter precisa fazer é colocar o bloco na rua, é chamar os partidos da base governista, né? Tanto o PT, da governadora, como o PDT, PSB, PCdoB, PV, PSD, para conversar e mostrar qual é o projeto. Porque a oposição já está na rua e trabalhando. E precisamos abrir o olho, principalmente com o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, que, na minha opinião, corre por fora dessa luta, mas que pode surpreender, porque ele é um político jovem que sabe usar muito bem as redes sociais. Já Walter não, Walter é um político mais tradicional, digamos assim. Então é preciso colocar o bloco na rua, e principalmente também com a direita, que está muito organizada, a oposição está muito organizada e que vai utilizar muito da desinformação para atacar o trabalho da governadora Fátima e principalmente o candidato ao governo, se for Walter, também será muito atacado, pode ter certeza disso. Então não teremos vida fácil, por isso precisamos sentar, decidir qual é o projeto, quem é o candidato a governador, quem é o vice, quem são os nossos senadores, os nossos deputados, e ir para as ruas.
começar a trabalhar, fazer o conteúdo também na internet, que é muito importante hoje em dia, mas esse nome precisa ser definido o mais rápido possível, porque do lado de lá já tem definidos quem são os nomes. Nós não podemos ficar para trás, não podemos vacilar e precisamos dar sequência a esse momento de desenvolvimento que o Rio Grande do Norte, a duras penas, com essa oposição terrível, tentando atrapalhar o tempo todo, que nós temos aí, mas que com muito êxito a governadora Fátima tem conseguido avançar. Então é preciso dar continuidade ao trabalho e Walter precisa se movimentar. Então é isso. Se você acompanhou o vídeo até aqui, não esqueça de me seguir. Deixe o seu like, né? Deixe o seu joinha aí para nos ajudar. A gente vai começar a fazer mais vídeos como esse sobre a conjuntura do Rio Grande do Norte, nacionalmente também de Natal. Então deixe o seu joinha, compartilha para as mais pessoas e tamo junto, turma, e até a próxima.